gente, tudo bem? Meu nome é Andressa. Hoje é dia de vídeo novo por aqui pra gente conversar sobre as leituras concluídas no mês de fevereiro e de março. Dessa vez eu resolvi unir esses dois meses porque não li quase nada no mês de março. Foi um mês que eu pensei que seriam de grandes leituras, que eu tava lendo bastante, mas acabei não concluindo praticamente nenhuma. Então a gente vai conversar rapidão, vai ser uma conversa rápida e eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre duas leituras que eu estou fazendo e pretendo terminar ainda nesse mês de abril, que já começou a mil, com um baita feriado maravilhoso, mas que ainda não aproveitei como eu deveria no quesito leituras, tá? Mas vamos ao que interessa. Vamos começar então com as leituras de fevereiro. Eu li Quando Me Olhei no Espelho e Vi o Brasil. Vou deixar a capa aqui do lado. Na verdade, tanto fevereiro quanto março foram meses que eu li só parcerias lá pro Instagram. Então, são livros nacionais, de reflexão, livros de fantasia, em sua maioria, mas que ainda assim, apesar de suas peculiaridades, vamos dizer assim, foram todas muito interessantes da sua maneira, tá? Inclusive Quando Eu Me Olhei no Espelho e Vi o Brasil, que é a gente vai acompanhando uma personagem que vai enfrentar uma entrevista de emprego e ao mesmo tempo que a gente vê ela se preparando, a gente vai vendo reflexões. A gente vai vendo reflexões que ela mesma vai fazendo de sobrevivência, vamos dizer assim, que ela coloca uma máscara, né? A maquiagem, o penteado, domando os cabelos, os cachos. Então a gente vê uma personagem que luta contra si mesma para poder se encaixar nesse mundo corporativo e na sociedade, de certa forma também. Então é bem interessante ver esse olhar dela, não para si mesma no espelho e tendo consciência de que ela realmente era de verdade e quem ela se mostrava pro mundo, pra fora de casa, né? Então foi uma leitura bem interessante. E aí, em contraponto a isso, duas leituras de fantasia que eu fiz também no mês de de fevereiro, foi Os Filhos do Caos e As Bruxas de Outrora, dois livros de fantasia. Os Filhos do Caos realmente é um caos, é a continuação de Os Cinco Pilares. Então a gente vem, eu no caso, né, já vinha acompanhando muitas coisas horríveis acontecendo, as lutas desses personagens, tentando resistir e não fazer com que certos pilares não caíssem. Infelizmente, bom, tivemos o segundo livro, então dá pra ter uma noção do que aconteceu, né? Porque, né, o caos começou. E o segundo livro é justamente essa continuação, exatamente do ponto onde o primeiro terminou, o segundo continua. E tem muitas coisas acontecendo, os personagens se descobrindo algumas outras coisas também de cada um deles. E ao mesmo tempo a gente vai tendo um estreitamento do caos, das coisas que vão acontecendo na vida deles e que vão se colidir com, acredito eu, mais caos ainda, com o confronto desses inimigos, heróis e enfim, muitas coisas acontecendo, tentando não dar spoilers, né? Mas foi uma leitura super interessante, e assim como As Bruxas de Outrora também, porque a gente tem histórias de bruxas aqui. Esse é de certa forma um prelúdio de um lançamento que a autora pretende fazer, que é muitos anos depois de todo esse confronto que surgiu em As Bruxas de Outrora, com conflitos entre humanos e as bruxas, e que não fizeram nada de errado, mas tem esse ódio e essa tentativa de exterminá-las. Então o livro já começa um caos total, que é, né, um massacre acontecendo. A gente tem os nossos personagens principais se deparando com aquilo, com perdas importantes que vão marcar eles de certa forma, e que cada um deles vai enfrentar essas perdas de maneiras diferentes, mas ainda assim juntos. Então foi uma leitura que eu gostei demais de ter feito, porque foi justamente isso. Mesmo personagens tendo perdas terríveis, mesmo eles tomando decisões diferentes por N razões, não julgando nenhum nem outro, porque cada um resolveu seus problemas anteriores da sua maneira, ainda assim eles eram companheiros. Então eles enfrentaram essas questões, as divergências
de uma maneira adulta, vamos dizer assim, porque eles permaneceram juntos mesmo com ideias diferentes. Então eu gostei demais de ter feito essa história, porque eu acompanhei não só romance, mas também amadurecimento de personagens, esses conflitos, confrontos, perdas importantes, inclusive ao longo do caminho, não só ali no início do livro. Então foi um livro assim, curtinho, mas incrível, assim, cheio de camadas, cheio de pontinhas, que depois acredito eu que a autora vai estar trabalhando isso muito bem no seu próximo livro, que, como eu disse, se passa anos depois destes queridos aqui em A Bruxa de Outrora. E aí a leitura de março, a minha única leitura de março, foi Filho da Fênix, que não foi uma leitura um pouquinho complicada no início, porque eu precisei me adaptar à escrita, né, do autor, que tem muito flashbacks, que é uma coisa que acaba dando uma perdidinha no início. Então a gente tem muitas coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente vai voltando para a época que o personagem principal, o William, né, porque ele passou por muitas coisas na infância, na adolescência, durante o seu processo de aprendizagem, antes de se tornar, né, um cavaleiro e aquele que vai salvar a sua cidade durante uma batalha, de uma guerra, né. Então a gente vai acompanhando ele antes, tudo que ele perdeu, o que ele enfrentou para chegar onde ele está naquele momento, que envolve pegar fogo, que envolve o caos, mais uma vez, mais uma história que traz um caos que está prestes a estourar, e escolhas difíceis. Esse, na verdade, foi um livro mais político, eu posso dizer, porque muitas escolhas precisaram ser feitas independente da vontade dos personagens, porque eles tinham compromissos com as suas cidades ali, não só com o rei. Então é interessante acompanhar essa questão de que não quero fazer isso, mas tenho que fazer pelo meu povo, por isso, por aquilo, pelas tradições, enfim, questões políticas envolvendo também, né, esses personagens, como eu disse. Então tem o caos, mas aqui a gente tem mais um caos que envolve questões políticas, tomadas de decisões políticas, não só de matança. Então eu achei interessante esse contraponto aí das últimas leituras que eu andava fazendo. E também foi um baita livro. Inclusive, desses 4 livros, 2 deles foram bem grandinhos, mais de 500 páginas. Então remei, acho que por esta questão dá pra dar um desconto, pelo fato de eu não ter terminado todas as leituras que eu pretendia aí no mês de fevereiro e de março, né? Mas enfim, essas foram as 4 leituras do mês de fevereiro e março, né? 3 leituras em fevereiro, uma no mês de março. E aí em abril, como eu disse, eu ia mostrar pra vocês rapidinho, comentar com vocês sobre as leituras que eu estou fazendo. E uma delas é Errantes, mais uma fantasia de um autor nacional, de parceria lá pro Insta. Errantes, O Torneio de Cronos. Tá sendo uma leitura bem diferente, que eu não estava... Eu tinha tido uma leve noção do que eu ia encontrar na sinopse, mas lendo é bem diferente. Eu tô achando muito interessante, porque é uma fantasia, mas é uma pegada, mais uma vez, bem diferente do que eu tava lendo ultimamente. Então, gostei, estou gostando bastante. Eu estou ansiosa pra ver o que mais que eu vou encontrar durante essa leitura. Mais uma vez, é um livrinho grandinho, mas acredito muito que vai valer a pena. E aí eu tô lendo, pra diferenciar um pouquinho, pra dar uma amenizada na situação, eu tô lendo uma distopia super conhecida, que foi da minha volta ao Clube de Literatura Clássica, né, que pra minha sorte eu acabei recebendo esse livro, porque era um dos que tenho muita vontade de ler, e estou fazendo isso, que é o Nós, do Zaniatin. Este livrinho aqui, nessa edição belíssima. Eu achei muito legal essa edição, gostei. Não sei se dá pra ver direitinho, mas enfim, a diagramação dela é maravilhosa. Tá sendo uma leitura, assim, tô adorando, tá gostando. Eu sempre gosto de distopias, todas que li até agora foram maravilhosas, me dei muito bem. Estou neste ponto no momento, página 70, e espero terminar esse mês, porque eu quero dar seguimento, né, dar andamento nas leituras, que eu tenho muita coisa represada aqui na estante já, mesmo não comprando tantos livros esse ano passado e esse ano tô mantendo assim, mas eu quero ler, né, tem muitas coisas que eu quero ler, então eu preciso andar com as leituras, pretendo fazer isso já nesse mês de abril. Então
Estou dando seguimento na leitura de Nós, para depois voltar para 1984, do George Orwell, de quem eu já li Revolução dos Bichos há muito tempo atrás e gostei muito da leitura, então pretendo continuar por ele e depois seguir com Admirável Mundo Novo e outras histórias que eu também quero ler. A última distopia que eu li foi Calocaína, né? Foi assim, sensacional, e esse aqui tá seguindo mais ou menos a mesma pegada. Então é bem interessante ver esses personagens que são sempre seguindo as regras direitinho, até que algo acontece, eles se desvirtuam totalmente e muitas coisas começam a acontecer. Então, sou ansiosa e esse mundo aqui é bem diferente, né? É uma leitura bem interessante, assim como a maioria das distopias que eu tive o prazer de ler até o momento, tá? Mas enfim, muitas coisas acontecendo. Em breve eu quero ver se eu trago uma resenha desse livro por aqui. Faz tempo que eu não trago resenhas, então vamos voltar. Se tudo der certo, vai voltar tudo direitinho. E a gente vai ter, nem que seja um vídeo por semana, tá? Mas enfim. É isso, essas são as duas leituras que eu estou fazendo. Essas foram as leituras que eu fiz nos últimos meses. Se tudo der certo, as coisas vão melhorar aí, no quesito de leituras concluídas durante os meses. Quero ler mais do que li ano passado, não sei se vai dar certo, mas vamos seguindo e ver o que vai acontecer por aí. Enfim. É isso. Se vocês já leram alguns desses livros, me contem o que acharam aqui nos comentários, o que vocês leram fevereiro, março, o que vocês estão lendo em abril, também pra gente dar uma conversada e trocar indicações de leituras, certo? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo, se tudo der certo, muito em breve, e curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá bem? Até a próxima!